minha graduação em fonoaudiologia pela Unesp de Marília. Me formei em 2015 e logo depois da formação, na graduação, já ingressei no mestrado em distúrbios da comunicação humana. Tenho trabalhado desde o mestrado com toda a parte muscular, como a musculatura do paciente interfere nas questões de respiração e nos distúrbios respiratórios do sono. Então, no mestrado, nós fizemos uma proposta de terapia para ronco e apneia. No doutorado, também feito pela Unesp de Marília, nós mantivemos toda a questão dos distúrbios respiratórios do sono, mas trabalhando com a população de bebês. E agora, no pós-doutorado, eu tenho trabalhado com a amamentação e como os distúrbios respiratórios do sono podem interferir no processo de amamentação e vice-versa. Na área do sono, a fonoaudiologia ela tem desbravado algumas questões mais recentemente. Até pouco tempo atrás não se falava em fonoaudiologia atuando dentro do sono, mas já é uma atuação reconhecida pela Academia Brasileira do Sono, certificada também pela Academia Brasileira, e a gente atua restabelecendo as funções de respiração, de mastigação, para equilíbrio de toda a musculatura que eu preciso para manter uma via aérea funcionando durante o sono. Então, se eu tenho uma musculatura que está flácida, hora que meu paciente dorme e essa musculatura obstrui toda a passagem de ar. Então, o fonoaudiólogo ele entra equilibrando essa musculatura para diminuir a resistência desse músculo durante a respiração no sono, para que esse tecido vibre menos e não ronque tanto, e o paciente não ronque tanto, e para que não tenha obstrução e impeça a passagem do ar. As alterações musculares e a respiração oral, elas têm uma relação muito intrínseca com os distúrbios respiratórios de sono, como a apneia e o ronco. Uma vez que eu deixo de usar o meu nariz, que está preparado para receber esse ar que entra com uma pressão relativamente grande de ar, e passo a usar a musculatura da minha boca para respirar, eu deixo de usar um sistema que está preparado para isso e passo a forçar uma outra musculatura a exercer um papel que não é dela. E dessa forma, toda a musculatura de língua, de bochecha, de palato mole, onde a gente tem a úvula, a campainha lá no fundo da garganta, essa musculatura vai ficando cada vez mais fraca. E isso gera um ciclo vicioso ali, vira uma bola de neve, onde quanto mais fraca eu fico, mais eu ronco, mais apneia eu tenho, e quanto mais eu ronco, mais eu enfraqueço o meu tecido. Então a gente precisa intervir em todas as questões musculares e na parte respiratória para prevenir esse ciclo vicioso e quebrar esse ciclo em algum momento. Em relação ao ronco e apneia nos adultos, o primeiro passo para que a gente possa buscar um tratamento adequado é reconhecer que dormir bem é essencial. E aquela história de que todo mundo ronca, o que é normal roncar, a gente precisa derrubar por terra. Uma vez que o paciente aceita que está roncando, que não está dormindo bem, que precisa de ajuda, o fonoaudiólogo é o profissional que pode intervir nas questões de sono. É importante que esse paciente procure um pneumologista para fazer uma avaliação de polissonografia, para que a gente entenda como que está o sono desse paciente, quanto tempo ele consegue de fato passar em cada fase do sono, para que a gente tenha um panorama de como está a qualidade do sono desse paciente e de como está a respiração do paciente ao longo de todo esse processo. Tendo os exames em mãos, a gente consegue intervir em todas essas questões de sono, equilibrar toda a parte muscular envolvida na respiração do paciente e dar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa. O ronco e a apneia obstrutiva do sono, eles são distúrbios respiratórios do sono que estão presentes na população em qualquer faixa etária. A gente tem desde crianças, jovens, adultos, idosos, qualquer fase da vida a pessoa pode apresentar apneia obstrutiva do sono. Inclusive, recentemente, a gente teve a classificação da apneia obstrutiva do sono como uma síndrome hereditária autossômica dominante. Então, o que significa que o pai ou a mãe tendo uma alteração de apneia, a chance de que o filho tenha é muito maior. Nas crianças, a gente tem um impacto muito grande da apneia
A gente tem uma privação de crescimento, uma probabilidade muito maior de obesidade, a gente tem riscos cardiovasculares na criança tanto quanto no adulto. Eu posso, em casos mais graves, ter uma criança com risco de infarto, um risco de AVC, porque não está recebendo o suporte de oxigênio que precisa durante o sono. Recentemente, nós recebemos um paciente de 5 anos de idade com índice de apneia de 56, o que significa que a cada 1 hora ele parava de respirar 56 vezes. E isso tem um impacto enorme na vida da criança. Era uma criança que estava sempre cansada, não conseguia fazer as atividades de escola em relação à educação física, não conseguia fazer outras atividades fora da escola, queria dormir o tempo inteiro. Uma criança com uma condição de obesidade já muito importante, e a partir do momento que a gente fez uma intervenção eficaz em relação ao sono, em conjunto com toda a equipe multidisciplinar, que envolve otorrinolaringologista, pneumologista, nutricionista infantil, a gente conseguiu resolver todos esses problemas, essas comorbidades em relação à respiração da criança e trazer uma maior qualidade de vida.